ATC Rádio. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Muito bem, todos os dias, na verdade toda semana, um tema novo aqui pra você. Deixa eu cumprimentar o professor Ponte, que todos os dias o Pontes participa do nosso chat do YouTube. Isso é muito bacana. Fala, professor, tudo bem? Bom dia. Fala, Vini. Fala, Isa, beleza? Bom dia. Eu fico lá no chat interagindo com vocês pra ver se eu arrumo mais tempo aqui. Ô, Pontes, aqui você manda, você não pede não, Pontes. Ó, aliás, hoje muito obrigado, viu? Você mandou um link ali pro pessoal, tava falando de BID 11. Foi um texto que saiu ontem no TC School. Isso. Foi até um pedido da comunidade. Eu vi lá. Olha, que tinha você tá gente... vendo agora aí, Pontes? É. A gente tá mostrando o texto? O texto tá bonitão, hein? Tá legal, hein? Aí, Léo Pinheiro, hein? Geralmente a gente pega coisa na comunidade. A galera tem dúvida em alguma coisa, pede algo, aí a gente produz um texto. Poxa, sensacional. Tá aí o texto pra você. Olha só como é legal, porque tem infográfico, tem as informações destacadas em negritos para facilitar a sua leitura. Muito bacana, e você vê que não é um material simples, né? Um material robusto, explicações ali passadas para você, investidor e investidora, da maneira mais simples possível, mas nunca de uma maneira assim simplória. São informações consistentes. Olha, que belo trabalho faz o time do TC School. E quem quiser ter acesso a esse texto, claro que pode chegar lá no TC School e procurar, mas se você que está acompanhando pelo chat do YouTube principalmente, é só você rolar o chat um pouquinho para cima, você vai encontrar o professor Pontes, ele colocou o link aqui, é só clicar, você vai ser direcionado para entender um pouco mais como está funcionando essa reorganização societária de BID. Estamos falando, portanto, do Inter, né? O antigo Banco Inter. Professor Pontes, antes de começar o nosso quadro, já falamos aqui do link que o senhor muito bem mandou pra gente, muito obrigado. Mas antes disso, também queria divulgar aqui, ó, e dividir com a galera que nos acompanha. Na verdade, dar os parabéns, professor, pro senhor. Olha, o senhor recebeu aí, foi aprovado na certificação CCA do IBGC para conselheiros da administração. Professor, que prova é essa e qual que é a importância dela? Essa é uma prova. Eu agradeço primeiro. Parabéns, professor. Antes aqui a gente tava falando, não firmar que é minha obrigação. Eu sou conselheiro do TC e é importante para a governança da nossa empresa que eu tivesse a certificação. É uma prova que envolve questões de finanças corporativas, de contabilidade, auditoria, governança corporativa no geral e outras questões mais regulatórias e burocráticas. É uma prova que exige um conteúdo que os conselheiros precisariam conhecer de fato. Poxa, parabéns, professor. Estudou muito? Na verdade, eu fiz sem estudar. Louco! Mas eu não recomendo que façam isso. Que é assim, outro... Vamos lá, né? Os mortais aqui, nós aqui, a gente precisa estudar, galera. Não é assim tão simples, não. Eu dou aula eu sou formado em contabilidade, dava aula de finanças corporativas na universidade, então, para mim, é mais tranquilo. Você já tem os temas Sou investidor frescos. há muito tempo, então... conheço muita coisa de governança, de regulação, então eu queria ter estudado, mas acabei não conseguindo parar para estudar. Mas acabou passou. que deu certo, o importante é dar certo. Boa, professor. Parabéns dobrado agora. Parabéns pelo esforço aí. Isso é importante, claro, também aqui para a empresa, né, para a comunidade do TC. Muito legal. Professor, agora sim, vamos lá aos temas de hoje. E, aliás, a gente vai falar sobre a suspensão do pagamento de dividendos. Vou te falar, professor, que isso foi uma novidade para mim. Não sabia que uma empresa podia fazer isso, suspender o pagamento de dividendos. As empresas na Bolsa têm um dividendo mínimo obrigatório. E pagar, né, tem que pagar esse dividendo mínimo obrigatório, que muita gente acha que é de 30% ou 50% do lucro. Mas se é obrigatório, quando elas podem suspender, professor? Queria entender um pouco dessa dinâmica. Beleza. Existem dois erros comuns aí. As pessoas acham que é do lucro, o dividendo é pago baseado no lucro e não é no lucro. E essa questão de 30% ou 50% é uma confusão por causa da Lei 6.404, que é a lei das SAs, comentei na semana passada, acho que sobre ela também. A Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas ou a Lei da Contabilidade, ela diz que se a empresa não definir no estatuto qual será o dividendo mínimo obrigatório, a empresa tem que distribuir 50% do lucro líquido ajustado. O lucro líquido ajustado é quando você tira a parte que não é realizada do lucro e a parte de reservas que a empresa tem que fazer de lucro. A parte não realizada do lucro é, por exemplo, vamos supor, aqui no TC, por exemplo, vamos supor que eu cobrasse alguma coisa para prestar um serviço para vocês. Um produto é melhor, é mais fácil de explicar. Fazer essa caneta aqui. Boa. Eu faço essa caneta e aí vocês compram a caneta do meu departamento e vendem.
o lucro só vai ser realizado quando ele estiver fora da empresa, ou seja, quando vocês venderem. Sim. Então, tem esses ajustes de lucro não realizado e ajustes das constituições das reservas obrigatórias de lucro. Então, tirando isso, sobra o lucro líquido ajustado e aí a empresa tem que pagar com base no estatuto. Se o estatuto não definir, que é raro, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que não tenha definido. Geralmente o estatuto já fala, né? O estatuto define, 50%, se a empresa não definir o estatuto, é 50%. Se a empresa estiver definido no estatuto, é o que está no estatuto. Qual é a confusão dos 30%? É que a lei diz que se a empresa não tiver definido no estatuto quanto é, e ela depois quiser definir, aí não pode ser menor do que 30%. Então, por isso que a maioria das empresas pagam 30%. Ah, boa, professor. Agora ficou claro aqui. Deu para entender bem. Mas agora, professor, se é obrigatório, quando que elas podem suspender isso? Elas suspendem quando tem dificuldade financeira. Então, se a empresa não tiver condições de pagar dividendo, aí ela tem que anunciar para o mercado, teve problema financeiro, não tem condições de pagar, e aí é suspenso. E a lei permite isso. Ela Sim. não tendo... Ela com dificuldade financeira, ela pode deixar de pagar o dividendo. Isso. Se a empresa tiver conselho fiscal constituído, aí o conselho fiscal tem que dar um parecer dizendo lá que, de fato, a empresa não consegue pagar. É por isso, professor, quando a gente vai entrevistar, às vezes, uma empresa que está passando por dificuldades, empresa que tem capital aberto aqui mesmo na TC Rádio, aí, às vezes, a gente fala assim, a empresa vai voltar a pagar dividendo? Significa que em algum momento da trajetória dessa empresa, ela deixou de pagar. E aí, quando ela sinaliza que vai voltar a pagar dividendos, em outras palavras, ela está dizendo que a saúde fiscal da companhia, a saúde financeira melhorou também. Isso. Pode acontecer porque ela está sem caixa para pagar ou não teve lucro nos últimos tempos e não tem reserva de lucro. Aí ela fica sem pagar dividendos. Boa, professor. Tá claro aqui para nossa audiência. Isares, a próxima pergunta é sua. Vamos lá, professor Pontes. Mas a empresa paga dividendos quando tem lucro, confere. Se a empresa teve lucro, por que ela não teria condições de pagar dividendos? Eu já acabei adiantando um pouco dessa resposta na anterior. A empresa pode pagar dividendo com base no lucro e com base na reserva de lucro. Só que, às vezes, muito frequentemente, na verdade, a gente tem um descasamento entre lucro e caixa. Se esse descasamento for muito prejudicial à empresa, ela pode ter o lucro que for, mas ela vai ficar sem caixa. Então, não tem de onde tirar o dinheiro para fazer o pagamento. Então, teve lucro, tem reserva de lucro, mas o caixa está fraco, ou a empresa ela não é bom pagar, porque pode ter sérios problemas em seguida também. E, Pontes, tem até um ouvinte que mandou aqui agora pra gente, o Emanuel. Essa definição do percentual do lucro é só para empresas de capital aberto, é isso? Não. A Lei 6.404, ela trata de todas as sociedades anônimas, que podem ser SA, pode ser de capital aberto ou não. Então, tem empresa de capital fechado, SA, ela tem que seguir a lei também. Boa. Professor, sempre o senhor traz um exemplo aqui, né? E isso eu acho que ajuda todo mundo a entender mais os conceitos que o senhor apresenta. Qual é o exemplo de hoje? Tá, antes de entrar no exemplo de hoje, tem um exemplo que todo mundo conhece, da Vale, né? A Vale deixou de pagar dividendos aí por um período, por causa de Brumadinho lá. A empresa tinha lucro, tinha reserva de lucro e tinha caixa, e deixou de pagar dividendos. Por quê? Eu acho que foi para sinalizar uma coisa pro mercado. Morreu um monte de gente, os caras ainda iam pagar um monte de dividendos. E a explicação técnica é que eles não sabiam quanto teriam que desembolsar para mitigar os problemas ambientais, sociais que eles criaram. E aí eles suspenderam o pagamento de dividendos. Nesse exemplo que eu trouxe, é pouco comum você ver empresas suspendendo o pagamento de dividendos. O exemplo que eu trouxe é um exemplo relativamente antigo, da Triunfo. Não lembro de nenhum outro exemplo novo ou mais recente. Se vocês que estão ouvindo aí souberem, manda as ordens aí. O caso da Triunfo é o seguinte. Eles suspenderam o pagamento de dividendos no dia 29... Eles propuseram, né, anunciaram a suspensão do pagamento de dividendos no dia 29/4 de 2016. O dividendo era com base no lucro de 2015. Eles aprovaram 40 milhões de reais de pagamento de dividendos. Tiveram, em 2015, 123 milhões de reais de lucro. Ou seja, aprovaram 40 milhões de dividendos, tiveram 123 milhões de reais de lucro e quando eles anunciaram aí que queriam suspender os dividendos, eles tinham uma reserva de lucro em torno de 300 a 400 milhões de reais. Ou seja, tinham 10 vezes só na reserva o que eles tinham para pagar. Eles podiam fazer isso? Então, lucro deu. Reserva? Tinha. Mas esse gráfico aí que está aparecendo para vocês na tela mostra o montante das reservas, né? Mas olha o que aconteceu depois das reservas. O último pico ali foi o último trimestre foi no trimestre que eles anunciaram. Depois a reserva de lucro cai, porque eles começaram a ter um monte de prejuízo. Então, por que eles deixaram de pagar?
Será que, tinha aquela reserva toda, eles não podiam simplesmente pagar dividendos? Podiam, mas poderiam ter problemas no futuro. Ah, então foi por isso. E o gráfico mostra, né? Caiu muito a reserva de lucro. Muito bem, fica claro aqui, o gráfico realmente ajuda a entender. Fala, Isa. E é isso mesmo que eu ia perguntar, Pontes, que a gente tá curioso. Porque mesmo tendo lucro em 2015 e uma reserva de lucros quase 10 vezes maior do que os dividendos aprovados, a empresa resolveu suspender os dividendos. Ô, Pontes, qualquer empresa pode fazer isso, prevendo, assim, dificuldades no futuro? A lei permite isso? Porque, por exemplo... Prevendo uma dificuldade no futro... projetando, né? Projetando. É difícil argumentar, mas você pode tentar argumentar e o Conselho Fiscal dá um parecer dizendo que faz sentido. Nesse caso, a Triunfo, nem precisava do Conselho Fiscal. Vou mostrar aqui uns gráficos que eu trouxe. Boa. Vocês podem colocar o gráfico aí na tela, por favor? Esses gráficos aí da tela, não dá para vocês verem muito bem os números, mas dá para ver o movimento gráfico para entender. Sim. O gráfico de baixo... Deixa eu ver aqui. O gráfico de baixo é o grau de endividamento da empresa. E onde eu marquei ali é onde foi o período do anúncio. O grau de endividamento da empresa estava muito alto e ainda subiu mais depois. No gráfico de cima, eu tenho a composição do endividamento. Quanto desse endividamento é de curto prazo e quanto é de curto prazo. Né? A gente vê que tem muito endividamento de curto prazo na empresa. Ou seja, a empresa estava muito endividada e tinha muita dívida para pagar no curto prazo. Para piorar a situação, mostra o outro gráfico, por favor. Para piorar a situação, a empresa ainda tinha aí, esse gráfico de cima da esquerda, é o gráfico da liquidez. A liquidez, só para padronizar aqui, no geral a gente usa uma regra de bolso de comparar com 1. Tá abaixo de 1 é ruim, tá acima de 1 é bom. Não é exatamente isso, porque tem uns detalhes aí, mas a referência é 1. E aí a gente pode ver que nesse gráfico de liquidez, a liquidez estava quase zero. Ou seja, a empresa não tinha condições, de fato, de arcar com nada, nem com o pagamento da dívida. O outro gráfico, esse de barras de baixo, mostra o caixa equivalente caixa da empresa. Baixíssimo também. Então, aqui não era nem projeção de dificuldade no futuro. Eles estavam tendo dificuldade nesse momento já. Entendi. E aí, professor, até no gráfico tem aqui, né? A Triunfo acertou em suspender os dividendos. Por tudo isso que o senhor falou aqui, a gente pode considerar que foi uma decisão acertada? Foi uma decisão acertada. Eles não tinham a menor condição de pagar. Muito bem. Agora, professor, pensando agora na cabeça, ou pensando no lugar do investidor, né? Com base nesses dados que o senhor também apresentou, foi bom ou não para o investidor? Porque imagino que tinha gente contando com esses dividendos. Para a empresa, como a gente viu ali, não tinha condições. Agora o investidor, o cara estava contando com o dividendo, já tinha sido anunciado. Para o investidor que entrou no... Tem muito investidor que faz trade de dividendos. Eu também faço de vez em quando. A chance de dar errado é muito alta, mas eu faço mesmo assim. Eu costumo me dar bem, mas não faço direto e tal. São casos muito específicos que eu faço. Para o investidor que entrou pro trade do dividendo, o cara deve estar irado, deve ter ficado irado. Mas para o investidor que queria comprar a empresa para segurar e longo prazo, essa história toda, foi muito bom. Porque se a empresa pagasse aqueles dividendos ali, poderia até quebrar. O último gráfico que eu trouxe, bota na tela, por favor. Esse último gráfico que eu trouxe mostra isso. A ação deu uma subida violenta depois do anúncio aí da suspensão de dividendos. Esse gráfico, o azul, que tá parecendo uma cruzinha ao lado do vermelho, que tem uma caixinha em cima. E a gente vê que o preço da ação subiu muito e o volume de negociação também subiu muito com esse anúncio. Ou seja... O mercado gostou. O mercado gostou, porque de fato a empresa poderia quebrar. Olha, que legal. Esses dados aí são da Economática, os outros gráficos que eu trouxe são do Matrix. Muito bom, muito bom. Professor Pontes, sempre uma verdadeira aula aqui na Escolinha do Pontes. Muito legal a participação de hoje, professor. Um grande abraço pro senhor. É o senhor que volta aqui hoje mesmo, mas no almoço de negócios para disputa com o Sanita, né? Eu acho que eu vou me dar mal aí. Só o jogo das cartas salvo agora. A gente vai assistir, professor. Estaremos todos na audiência Desafio do Sanita. De um lado, Sérgio Sanita, do outro, Felipe Pontes. Obrigado, hein, Pontes? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Esta é a TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Olha, agora que eu vi uma pergunta aqui do Ricardo pro professor Pontes. Mas o professor Pontes tá aqui ainda, a gente encerrou o quadro, mas dá pra fazer. Ô, Pontes, dá pra ter uma... Se eu souber responder, vamos lá. Ai, boa. Porque eu vi só agora, ó. O Ricardo mandou pra cá, ó, no chat do YouTube. Professor,
Quem vota nessas mudanças de distribuição de dividendos e como se forma a maioria? É o conselho da companhia? A administração, sempre no começo do ano, tem a Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia Geral Ordinária, ela define um monte de coisa da empresa, dentre as quais a destinação dos lucros. Então, na Assembleia, a administração da empresa propõe na Assembleia e as pessoas votam. Qualquer um pode votar, não precisa nem vir presencial. Hoje em dia a gente já tem bem tranquilamente aí votos à distância e até mesmo por procuração. Boa, tá aí, portanto, aqui pro nosso ouvinte Ricardo. Sabe aquela fim de aula que o professor tá indo embora da sala, você corre atrás do professor para fazer a última pergunta? Foi mais ou menos isso que aconteceu agora. 11 horas mais 28 minutos, rápido intervalo, Isabela Ares na volta. Vamos passear pela nossa audiência e depois tem estreia aqui na TC Rádio?